tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje estamos aqui para passar a seguinte mensagem a todos os moradores da face da terra sobre a temática que tem trazido muito debate nesses últimos tempos sobre a criação do céu e a terra e também a criação dos homens. Porque muitos sabem que quando Caim matou Abel, Deus lhe expulsou na presença dos pais, mas é que Abel, quando saiu das presenças dos pais, foi morar com outros povos, onde ele teve ou conheceu a sua esposa. E muito tem se perguntado se ainda só existia Adão e Eva, mais os seus dois filhos, onde que Caim encontrou essa esposa. E primeiro vamos começar com o primeiro assunto, que tem a ver com a criação do céu e a terra. Que muitos dizem que Deus criou o céu e a terra em 6 dias e no 7º dia descansou. Mas isso não é verdade porque no livro de Gênesis está escrito o seguinte, que no princípio Deus criou o céu e a terra. Ponto, parágrafo. E depois vem que no 2º versículo está escrito o seguinte, que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Quer dizer, primeiro Deus criou o céu e a terra, e quando no princípio Deus criou o céu, com tudo que lá existe no reino dos céus, e também criou a terra. Só que, no princípio, o céu já tinha tudo que lá há até o momento. Mas a terra não tinha forma e vazia, só existia água. Agora, os 6 dias que a Bíblia relata, não é 6 dias da criação do céu e a terra, não. É os 6 dias de dar a forma à terra. Quer dizer, os 6 dias, Deus não criou o céu e a terra, não. Só deu a forma à terra. Porque no princípio, Deus criou o céu e a terra. No céu já existia tudo que nele há até o momento. E na terra, só que na terra não tinha forma e era vazia. Que o Espírito de Deus na terra movia-se sobre as águas. Isso significa dizer que os 6 dias que a Bíblia relata não é de criação do céu e da terra, mas é de dar a forma à terra. E também o segundo tema tem a ver com a criação dos homens, que que na Bíblia diz que Deus disse que façamos o homem segundo a nossa semelhança. É que a semelhança que existia entre os homens e o homem e Deus é que em função de livre arbítrio. Quer dizer, quer ser os anjos Deus e os anjos têm poder de escolha, quer dizer, cada um faz aquilo que ele quiser. E os homens também, quer dizer, Adão, no princípio Adão e a Eva tinham aquela liberdade de escolha de seguir a Deus ou não. Por isso é que existia a árvore de conhecimento no jardim do Éden. A árvore do conhecimento era o elemento que Adão e Eva não poderiam comer dos seus frutos, porque caso eles comessem, morreriam. Então, eles tinham livre escolha de comer essa árvore ou de seguir a orientação de Deus. Essa é a semelhança que existia entre os homens que existiam no jardim do Éden e com Deus, ou com Deus e seus anjos. E sobre o outro tema que tem debatido muita gente, será que Deus só criou Adão e Eva? Não, a face da terra, naquele tempo, tinha como capital, assim, a terra toda tinha como capital o jardim do Éden.
E no jardim do Éden só havia dois moradores, que era Adão e a Eva. Quer dizer, Adão e Eva eram governadores que governavam o mundo, ou a terra. Mas existiam outros moradores fora do jardim do Éden. Fora do jardim do Éden, que esses moradores não vêm expressos na Bíblia. Quer dizer, não vêm expresso na criação do céu e a terra nos 6 dias. Mas esses moradores da terra, esses homens, foram criados da tal forma que foram criados os outros seres viventes, como os animais aquáticos e os animais terrestres. A diferença da criação dos outros homens que moravam na terra e o Adão e Eva é que o Adão foi Deus que lhe criou usando suas próprias mãos, pegando no lodo, unindo o lodo e soprando no lodo, e aí Adão tornou-se homem. E para formar a Eva, Deus teve que dar solo profundo no Adão e retirou-lhe uma costela e formou a Eva. Tudo Deus fez com as suas próprias mãos. É que os outros homens não foram feitos da maneira que Adão foi feito. É que outros homens foram feitos da maneira que outros animais ou seres viventes foram feitos, pela ordem divina. Que Deus disse, haja que a terra produza seres viventes, ou que as águas produzam seres viventes, e a água produziu muitos seres viventes. E Deus também disse que a terra produza seres viventes, e também a terra produziu vários animais, entre eles gados e outros animais. Então, outros homens também foram feitos dessa mesma forma, pela ordem divina, só, não Deus que lhes criou com a sua própria mão. Por isso é que quando Adão e Eva foram expulsos da capital da terra, da criatura, que é o jardim do Éden, foram colocados junto com outros moradores da terra. Por isso é que quando Caim mata o Abel, e Deus lhe retira da presença dos pais, ele mudou-se do lugar onde o pai estava para outro lugar onde havia já outros habitantes. Quer dizer, já existiam outros homens que foram criados pela ordem de Deus, não Deus que lhes criou com a sua própria mão. Essa é a mensagem que tínhamos para todos os moradores da face da terra. Esperemos que contribuímos com alguma coisa para vários homens da Bíblia, ou os homens de Deus na face da terra, que consigam, com mais os outros conhecimentos que têm, compreender a vontade de Deus expresso na sua lei. Amém. Venha,